A Sauber tá enganando o Brasil inteiro e a gente não percebeu. Tudo ainda aponta para Bortoleto na Fórmula 1. Mas será que o brasileiro realmente será piloto em 2025? Notícias, análises e teorias do esporte a motor, de segunda a segunda, é só aqui no F1 hoje. Gabriel Bortoleto, um talento emergente no automobilismo, está em negociações avançadas para se juntar à equipe Sauber em 2025, o que poderia marcar o retorno de um piloto brasileiro ao grid da Fórmula 1 após um hiato significativo. A McLaren, que atualmente tem Bortoleto sob contrato, indicou que não obstruirá a sua transição para a Sauber, sugerindo um acordo de empréstimo que permitiria a Bortoleto retornar à McLaren no futuro. Entretanto, segundo a opinião de Dan Makarenko, do canal Grid de Largada, ainda há algo mais profundo entre a Sauber e sua escolha de pilotos, e relacionado a dinheiro, muito dinheiro, e principalmente vantagens contratuais. A opinião / teoria do especialista na base da Fórmula 1, Daniel, faz muito sentido e pode nos levar a diversas possibilidades interessantes. Inclusive, para vocês que querem saber mais sobre Fórmula 2 e Fórmula 3, siga o Grid de Largada aqui no YouTube. Mas mais do que isso, apoie o nosso amigo Dan Makarenko lá no Instagram. Siga ele no Dan.Makarenko e mais, utilize a hashtag DanStick na Globo para apoiá-lo na possibilidade de se tornar um comentarista da Fórmula 1 na nova rede de transmissão. Mas voltando ao assunto, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que esse vídeo é de uma análise dos fatos que acaba gerando sim uma teoria mais embasada nos principais especialistas e comentaristas da Fórmula 1 ao redor de todo o mundo. Esse vídeo aqui tá completo para você que é apaixonado pela categoria e que tá maluco para ver um brasileiro novamente no grid. Para começar, a gente precisa admitir que essa montanha-russa de Bortoleto é uma aventura que o brasileiro médio tá tendo dificuldades de enfrentar. A princípio, a vaga de Gabriel estava certa, algo que foi inclusive noticiado aqui no canal antes da maior parte das redes de transmissão, mas que foi reforçado também pelo próprio comentarista Reginaldo Leme em um evento da Audi, onde ele admitiu que a McLaren e a Sauber tiveram um desentendimento. A McLaren estava pedindo apenas 2 anos de contrato, enquanto a Sauber pedia 3 anos. Mas que antes desse desentendimento, o Bortoleto e a Sauber estavam fechados com um acordo informal apenas, como o canal havia dito na época. Após isso, muitos meios de transmissão disseram que o Bottas já estava fechado com a Sauber, na semana passada principalmente, algo que ele negou veementemente. A Ju Serrazoli disse que aparentemente, apesar da negativa de Bottas, eles estavam na fase de troca de contratos com advogados, ou seja, leva o contrato para a Sauber, vê o que está certo, o que está errado, retorna para Bottas, vamos ver aqui o que dá para mudar e o que dá para manter, ou seja, em algo avançado que deveria se concretizar nos próximos dias. Só que agora, voltou-se a falar sobre o Bortoleto na Sauber e negociações tanto com Bottas quanto com o próprio Colapinto. Mas o que queremos saber é, com sobriedade, qual a situação de Bortoleto e o que a Sauber está escondendo da gente. A gente vai falar tudo sobre isso até o final desse vídeo, mas antes já deixa o seu like e se inscreva nesse canal. O Fernando Alonso mencionou que a equipe Sauber precisa tomar decisões importantes, mas reconheceu o talento de Bortoleto, chamando-o de atraente para a equipe. Ele minimizou, inclusive, as preocupações sobre um possível impasse contratual com a McLaren, sugerindo que tais problemas podem ser resolvidos na Fórmula 1. E ainda expressou confiança de que não há problemas que não possam ser superados no ambiente da categoria. Tony Kanaan, brasileiro e ex-piloto da Fórmula Indy, que é chefe adjunto hoje da McLaren na IndyCar, discutiu sobre a situação do jovem piloto Gabriel Bortoleto e sua potencial entrada na Fórmula 1 em 2025. Durante uma participação no podcast Paddock GP, Kanaan chegou a dizer que cogitou colocar Bortoleto em sua equipe da Indy, mas disse que ele iria testar o carro junto com Drugovich. Só que as grandes chances dele na Fórmula 1 impediram isso. Kanaan acredita que Bortoleto continua com grandes possibilidades de chegar à maior categoria do automobilismo.
Lucas de Grassi, outro piloto extremamente renomado, principalmente na Fórmula E, também reforçou a grande chance de Bortoleto na Fórmula 1. Apesar de falar no receio de certo conservadorismo de Binotto, que poderia resultar na contratação de Bottas na tentativa de se resguardar de quaisquer retaliações da equipe em casos de resultados ruins no ano que vem. Alexander Albon, outro piloto da Fórmula 1 na Williams hoje, reconheceu o potencial de Bortoleto, apesar de não estar totalmente informado sobre as negociações em andamento, e destacou que a competição pelo assento é acirrada, com outros nomes como Franco Colapinto, seu atual companheiro de equipe, também na disputa. Entretanto, existem mais tendências que apontam para a possibilidade do brasileiro na Fórmula 1, como a própria Globo, a Rede Globo, que está pressionando a Liberty Media, segundo diversas fontes, a colocar um brasileiro no grid já para o ano que vem, porque isso aumenta a audiência e a possibilidade, consequentemente, de mais patrocinadores. Mas não para por aí. A própria Liberty Media tem interesse em Gabriel Bortoleto, porque aparentemente um de seus patrocinadores tem o interesse de patrocinar a própria Fórmula 1, no caso do Gabriel entrar na categoria. Ou seja, é interessante também para a própria detentora dos direitos da Fórmula 1 no mundo inteiro. A verdade é que os importantes nomes do automobilismo falam muito sobre as chances de Bortoleto, mas não garantem nada por enquanto. Mas a gente pode conjecturar, assim como Dan Macarenko, o que provavelmente está acontecendo. Nossa teoria vai de encontro com a maioria dos pilotos e comentaristas brasileiros, em que Bortoleto é sim o mais provável para nós no assento da Sauber para esse ano. Apesar de terem Colapinto, o brasileiro estava muito à frente do argentino na Fórmula 2 quando ele foi chamado para substituir Logan Sargent. Além disso, Bortoleto também tem patrocinadores melhores, por incrível que pareça. Sim, Colapinto tem patrocinadores com menos dinheiro e menos investimento nele do que o próprio Gabriel. E mais do que isso, a escolha de Bottas pela Sauber parece ser o último caso, e a equipe apenas contrataria ele para ficar só por um ano. Mas será que existe mesmo essa discussão entre Sauber e McLaren pelo tempo de contrato? Pensa o seguinte, qual sentido faria para a Sauber não querer contratar Bortoleto por um ano, que nós sabemos que é um talento muito melhor do que Bottas, mas querer contratar o piloto finlandês apenas por esse período e de forma provisória? Qual sentido faria isso tudo? E é aí que vem o pulo do gato, é aí que vem a enganação entre aspas. Na verdade, a Sauber é conhecida, segundo o próprio Daniel Macarenko, por já ter feito diversos pré-contratos com pilotos antes de contratar o verdadeiro piloto titular. Isso aconteceu, por exemplo, com o próprio Felipe Drugovich, para que ele pudesse melhorar a negociação com o Guan Yu Zhou na época da contratação do piloto chinês. Ou seja, a Sauber criava um pré-contrato com o Drugovich e depois mostrava esse pré-contrato para os empresários de Guan Yu Zhou. Consequentemente, aqueles empresários estariam dispostos a entregar melhores condições para o piloto chinês, já que ele poderia estar teoricamente perdendo a vaga para o brasileiro na época. E mais do que isso, o Bottas já foi confirmado diversas vezes em vários cargos da Fórmula 1 que acabou não ocupando. A verdade é que a Sauber provavelmente está jogando e enganando todo mundo com isso. Acredita-se que Bortoleto deve ser a primeira opção e que eles estão buscando a melhor negociação possível com o piloto brasileiro. O perfil Litrão Sincerão é outro que vem de encontro com essa teoria e diz que falta pouco tempo para o contrato ser fechado e que, na verdade, o próprio Valtteri Bottas está tentando de tudo para continuar na Fórmula 1, algo que provavelmente não acontecerá e que está sendo apenas uma tentativa da Sauber conseguir melhores condições com o brasileiro. Claro que ainda existe a chance do Bortoleto chegar à McLaren, como diz a própria Juliane Serrazoli e até o Joe Sauer, que já disseram: se o Pérez se aposentar no GP do México de Fórmula 1, a tendência é que algum dos dois pilotos da McLaren sejam chamados. Isso é consenso no paddock segundo os dois. Ou seja, se um dos dois pilotos da McLaren sair da equipe hoje, Bortoleto entraria para a equipe laranja também. Como eu já disse, essa última parte da McLaren não é nenhuma teoria aqui do canal. É a opinião de Ju Serrazoli, Joe Sauer e da maior parte do paddock. É isso mesmo. E aí nos basta torcer principalmente para que ele conquiste essa oportunidade. Mas você acha mesmo que Bortoleto tem chance de chegar na Sauber pro ano que vem? Agora, já em 2025, ele se tornar um piloto brasileiro na Fórmula 1?
E na McLaren, você acredita que existe essa possibilidade? Pérez se aposenta, um piloto de lá vai para a equipe Red Bull e ele chega na equipe laranja, sendo um brasileiro na McLaren? Conta aqui embaixo a sua opinião sobre esses assuntos que foram divulgados. E se você ainda não curtiu o vídeo e se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo, para não perder as últimas novidades do automobilismo todos os dias.